Uma terça-feira abençoadíssima na presença do Senhor, neste espaço maravilhoso focados na EBD. Você é bem-vindo à sala do banquete. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e que o Santo Espírito de Deus revista a sua vida, a sua alma, te guarde de todos os males, de todos os maus pensamentos, de tudo aquilo que não provém do Senhor, que Ele te abençoe o teu pão, a tua água e possa te fazer um vencedor em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste nosso espaço, focados na EBD, nós vamos se alimentar do nosso pãozinho diário, que está escrito hoje em Oséias capítulo 7, e versículo 8 a 16, que diz o trágico resultado da mistura. Quando acontece alguma mistura, isso traz muitas dificuldades. É que hoje o mundo evangélico cristão está sofrendo pelas misturas, tornaram-se convenientes. Eu não posso bater de frente, é porque eu vou criar problema, e o problema está sendo gerado como erva daninha, matando muitas e muitas gentes. Eu não posso bater de frente porque eu tenho meu afilhado, eu tenho meu amiguinho, eu tenho meu irmãozinho. Não. Paulo agiu de forma veemente e irredutível. Não é bater de frente, é corrigir os males pecaminosos da mistura com o mundo que tem atrapalhado a marcha gloriosa da igreja. Observamos a igreja rodeando-os como Israel rodeou 40 anos e elas estão perdendo o foco que é para Sião, como Israel caminhava para Canaã. Veja que Oséias ele usa o nome Efraim para identificar o reino do norte, Israel, que passava por momentos críticos, horríveis. E Deus adverte o povo por intermédio do profeta que de uma forma vertiginosa eles desviaram e caíram no sincretismo, associando-se com as religiões pagãs, ou seja, com a mistura com o povo. Por incrível que pareça, meus irmãos, estamos presenciando isso hoje, infelizmente. A falta de temor e comunhão com Deus. Quando falta essas duas coisas, temor e comunhão com Deus, tudo vira um caos como em Israel. Israel está vivendo um momento de crise gravíssimas. Hoje nós falamos de mistura com o mundo e a gente está em certos ambientes ou algumas coisas dos ambientes está conosco. Não é somente isso não, é o pensamento pecaminoso do povo do mundo, a índole arrogante, a mágoa. A mágoa é um pecado, mágoa gera doença, mágoa traz sintomas tanto espirituais e como materiais. E o mundo está aí com as suas mágoas, mas a Igreja de Cristo não pode estar misturado com o mundo, porque o medicamento para as mágoas é o perdão. Se você não perdoa, você vai continuar magoado e a sua vida vai em declínio, infelizmente. Então, nós observamos que estamos vivendo momentos semelhantes. Observe no versículo 3, Israel passava por uma crise social. O rei se alegrava com a malícia do povo, com a conduta moral deplorável dos príncipes. E com isso a nação estava passando por crise sem precedentes na sua história. Era o resultado da mistura de Israel com os seus governantes, com os povos pagãos que estavam em sua volta, como hoje. Hoje todo mundo tem acesso aos púlpitos da igreja, tem acesso ao ministério, basta ter fama, ter dinheiro ou ser político. Essa é a verdade, doe em quem doer. Eu não tenho compromisso com ninguém nesse sentido, tenho compromisso com a palavra de Deus. Não havia temor mais em pecar. O que antes era praticado ocultamente, agora sem nenhum receio, escrúpulo, fazia publicamente e tinha apoio do rei, a casa real apoiava. Então tudo só quer um começo, quando diz um abismo chama outro abismo.
tudo começou, as coisas começam com os pequenos pigmentos, e daí você, quando você não corrige, porque não quer bater de frente, e o mal vai entrando e dá o que tem dado hoje. Quando toma o mundo como modelo, aos poucos vão se misturando e dando legalidade ao diabo. Você já ouviu a historinha do preguinho? Um certo homem, ele recebia a visita de Satanás constantemente, ele era um homem fiel, né? É história como né? Uma ilustração, não sei se isso tem sentido verídico, mas serve para despertar. Então esse certo homem, ele recebia a visita do diabo na casa dele, constantemente oferecendo: deixa eu ficar um pouco aí na sua casa, deixa eu morar aqui com você. E ele dizia: não, o homem foi redutivo. E o diabo foi embora, aí o diabo pensou: peraí, eu vou lá. Aí disse: amigo, eu não quero morar na sua casa não, você tem um lugarzinho aí que você não usa, um lugar que não está te servindo? Para quê? Não, eu não quero morar também não, eu quero que você me permita eu colocar esse preguinho lá num lugarzinho só. Não, um preguinho, aquele taxazinha de sapato. Aí o homem disse: um preguinho, entra. Aí o diabo procurou lá um local lá que não usava, lá no recôncavo da casa, lá para trás. Ele foi lá, o diabo pregou o preguinho lá na parede e foi embora. De quem era o prego? Era do diabo. De quem era o local agora? Era a legalidade dele. Todo dia ele trazia carnes podres e colocava lá e infectava a casa toda com um mau odor. É isso que o diabo tem feito, ele quer somente um preguinho. Não, pastor, começou com rabinho de cavalo, não tem nada não, com um brinquinho na orelha, com o hip hopzinho e com não sei o que lá e tal, com a luzinha na igreja para incrementar, e tem incrementado muita gente no caminho do inferno. Essa que é a verdade. O céu é um lugar perfeito, difícil acesso. Por isso, com a crise social que eles estavam passando, arrastou a crise moral. Os reis e os príncipes eram alcoólatras. As suas festas eram antros de prostituição, onde o pecado da sensualidade dominavam com todo tipo de licenciosidade. Era uma vergonha. Então, aí a crise moral é uma atração, atraiu a crise política. E no versículo 8 diz que Efraim com os povos se misturam. Refere às alianças externas e a crise política ia de mal a pior como hoje. Hoje a pessoa se elege como evangélica e fica xingando as autoridades. Não, por mais incompetentes e diabólicas que ela seja, desde que tenha um reto juiz que vai julgar disso. E a crise religiosa tomava conta da situação, era crise após crise. Não havia diferença entre o santo e o profano. Viviam misturado, as coisas pagãs abominavam aos olhos de Deus, faziam parte do culto, como vimos nos dias atuais. Tem igrejas que parecem, não é nem igrejas. Então o perigo da mistura, ela tem trazido muitas consequências. Por esta razão, no versículo 8, Efraim, que é Israel, com os povos se mistura, é comparado com um bolo que não foi virado. Infelizmente, a sociedade está vivendo essa crise social, moral, política e religiosa. De um lado é santo, do outro é profano. De noite estou cantando na igreja, de dia estou pelado na praia. De noite eu estou de paletó e gravata na igreja, de dia eu estou andando de bermudinha indecente. Não é uma bermuda decente, é uma bermudinha indecente na praia ou na rua. Está entendendo? A Bíblia ela não condena o homem usar bermuda, eu não encontrei na Bíblia. Mas bermuda decente, quer usar uma bermuda, tá com calor, então usa bermuda decente. Mas você é um ministro, você se comporta como ministro, como Paulo disse lá aos Colossenses capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Você é quem diz a sua eleição. Eu não uso, não condeno quem usa, mas eu não uso porque eu acho indecente para mim, como ministro do Evangelho, não dá de bermudinha por aí. Então a situação era tão gravíssima que Israel era comparado como um forno aceso pelo padeiro. Representa a concupiscência sensual que viviam. O contínuo alimentar o fogo até que a massa fique toda levedada fala da perseverança do povo na prática do mal. Pecava. É como diz no capítulo 5 de Isaías, puxavam para si o pecado como tirante de carroças. Quanto mais pecar, melhor. Pecava na prática, pecava no pensamento, pecava nas ações. Tem pessoas que acham que o pecar é somente fisicamente, não. A maledicência no pensamento. E um dos maiores pecados que nós cometemos é quando nós não perdoamos o nosso irmão.
E Jesus disse, se a oração sacerdotal, ou seja, a oração de Jesus, ele disse, Pai, perdoe, porque assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, eu não perdoo meu irmão, eu não recebo perdão de Deus por hipótese alguma. Então, eu vivi uma situação caótica. Ele era comparado como um bolo que não foi virado. Fala da busca de alianças com os pagãos, que resultou em situação que Israel não era mais uma nação pura e nem estrangeira. Eles estavam misturados, como observamos hoje. Hoje nós falamos com crentes, até pastores, que se dizem pastores, e a gente não sabe que ele é pastor. Um dia eu tive um desprazer. Eu estava numa igreja, e veio vários pastores, nós estávamos em festa, veio vários pastores de outro estado e precisava de aquelas baterias para microfone sem fios. Aí não tinha na hora, eu disse, então ali tem no shopping, vamos lá. E pegamos o carro, fomos lá comprar nas lojas americanas, aqui em Cachoeira do Itapemirim, no Shopping Sul. Aí chegando lá, para entrar para comprar aquelas baterias, colocar lá, de emergência, né? Aí vem um jovem novo convertido, ô pastor Paulo Brito, pai do senhor, que bom o senhor estar aqui, me abraçou e tal. Aí os 3 pastores que estavam comigo, que veio de fora, eu fui apresentar, e ele chegou, antes de eu apresentar ele disse assim, olha, vocês estão acompanhando com muito certo, hein? Esse homem aí me ganhou para Jesus e pode ganhar vocês também para Jesus, meu irmão. Aí eu disse, não, meu irmão, perdoa, eles são pastores já. Ele olhou, deu um passo para trás, olhou assim, disse, pastor desse jeito? Vocês são pastores do Paraguai. Quer dizer, aquele pastor de contrabandeado. Eu fiquei sem chão, pela vergonha. E o pastor disse, não, ele disse, não tem explicação, não tem não, deu as costas e foi embora. Um novo convertido. E deu trabalho para mim convencer ele em algumas coisas e não se espelhar em atitudes desastrosas de ministro que se mistura com o mundo. Nós se misturamos nas vestes, misturamos na forma de falar, se misturamos na conveniência, se misturamos nos acordos, se misturamos em todos os aspectos. Deus não está no meio da mistura, por isso nós estamos sofrendo amargamente. Ele era comparado também com a pomba que abandona seu ninho e voa sem rumo, sem alvo. Não é o mundo também, e não é a igreja de Deus que fazem isso. Da mesma forma que o mundo faz. Então tudo isso resultou em destruição. Misturar-se com o mundo é fazer-se inimigo de Deus. Pessoas que ficam errantes, não têm paradeiro, só procura aquilo que satisfaz o seu bem-estar. Por isso, meus irmãos, devemos não se misturar com o mundo. Não é desgastar, mas é combater. Porque o apóstolo Paulo diz com muita ênfase, quem quer ser contencioso, que seja. Mas a igreja de Deus não tem tais costumes. Então, escreva uma cartinha para o apóstolo Paulo se você não concordar e diz que ele está errado. Mas eu sei que você é um homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, quer ir para o céu. Então, esse é o nosso trabalho. Um abraço e a paz do Senhor, focados na EBD. Deixa o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, porque o meu objetivo é falar a verdade para que muitos possam viver na verdade. Deus te abençoe e até breve, em nome de Jesus.